Muito boa noite a todos. Chamo aqui o nosso palestrante e que eu tenho o prazer de apresentar. O meu querido amigo Valentim é professor titular de Literaturas Portuguesas e Africanas de Língua Portuguesa da Universidade de São Carlos, tendo para tal defendido tese A Prateleira Hipotética, 6 propostas da novíssima ficção portuguesa para o atual milênio. É bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Possui graduação em letras e em música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mestre e doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo sido orientada pela professora Lucy Ruas, e todos aqueles que estiveram aqui ontem puderam perceber que, além de uma mente brilhante, o Valentim é um homem sensível e muito grato, o que às vezes é tão raro hoje em dia. Possui pós-doutorado na Fundação Casa de Rui Barbosa e na Universidade do Porto. É professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura da USCar, de que foi coordenador de 2015 a 2016. Foi presidente da Abraplip na gestão 2022-2023, tendo sido o responsável pelo Congresso de 2023 na Universidade Federal de São Carlos. É autor de inúmeros ensaios e livros de ensaios críticos em literatura portuguesa e literaturas africanas, entre os quais A Prateleira Hipotética, editado pela Unicamp, A Quintessência Musical da Poesia, sobre a poesia de Albano Martins, e Corpo no Corpo, homoerotismo na narrativa portuguesa. Bom, está apresentado oficialmente, todos já sabiam de tudo isso, mas é um protocolo ter que repetir. Então, agora, eu dou a palavra ao Jorge. Obrigado, Tereza, pela apresentação, não é? Eu quero agradecer à comissão organizadora do 30º Congresso Internacional da Abraplip pelo convite, não é? Em virtude da ausência da professora Germana Salles, a quem também nós mandamos um abraço, não é? E é um trabalho que eu apresentei ano passado em Portugal, e diante da necessidade da conferência plenária, eu fiz algumas alterações, até para que o texto, de uma certa forma, fizesse algum sentido dentro do tempo de 50 minutos, que vocês vão perceber, não vamos chegar a tanto, não é? Mas de uma forma que não precisasse ser tão resumido quanto uma comunicação de 20 minutos, mas que pudesse ficar de maneira clara para todos, não é? Então, eu começo A Prateleira Hipotética de Mário Cláudio, ou Da Arte de Escrever Prefácios, e como disse antes, repito agora, este texto é para Maria Tereza Abelha Alves, que numa aula sedutora de uma disciplina optativa na Faculdade de Letras da UFRJ em 1990, nos deu a conhecer as cores de Amadeu, os sons de Guilhermina e as formas de Rosa. Citá-la aqui é o meu gesto singelo de agradecer a generosidade e ao carinho da mestra. Então, eu vou começar com 3 epígrafes. Desculpa. Ok.
A primeira, de Vitor Manuel Aguiar e Silva, que diz o seguinte: o ato de leitura só é possível e, por conseguinte, o processo da comunicação literária só se consuma quando o policódigo do emissor, tal como se manifesta no texto sobre leitura, e o policódigo do receptor, tal como se configura no decurso de um mesmo ato de leitura, se intersectuam mutuamente. A segunda, de João Barrento: o ensaio não é o lugar de nenhuma verdade, mas nele dá-se a palingesia do espanto original que me leva a interrogar tudo de novo numa incessante peripécia da inteligência. E, por fim, do Mário Cláudio, no seu não é mais o mais recente, mas no romance lançado ano passado, Diário Incontínuo, em que ele diz: tudo parece depender desse delicado equilíbrio entre escrita e afeto, tanto mais melindroso quanto cada fator se diria variar na razão inversa do outro. Há exatos 58 anos, em 1967, numa resposta a um inquérito sobre os destinatários das obras literárias, Ítalo Calvino teceu uma série de considerações sobre o papel do autor, da obra e do leitor e os diferentes caminhos estéticos e políticos que as três partes envolvidas acabavam por despertar e desenvolver para a sua existência e consolidação. Essas reflexões acabaram por resultar num dos mais significativos textos do autor sobre a matéria literária do século XX, que é exatamente Para Quem se Escreve? A Prateleira Hipotética. Atento às principais tendências das culturas europeias e às ocorrências estéticas anteriores e posteriores ao seu tempo de reflexão, Ítalo Calvino propõe uma compreensão das diversas manifestações literárias a partir da metáfora da prateleira hipotética, espaço imaginário onde o autor e o leitor poderiam incluir aqueles livros considerados mais importantes e, na consolidação desse agrupamento, instituir um modelo de receptor ideal capaz de acompanhar os seus gostos e as suas preferências. Num primeiro momento, poder-se-ia até conjecturar que Calvino apela para a presença de um conjunto onde essas preferências ultrapassam o puro desejo individual, porque esbarra numa exigência coletiva, na medida em que a prateleira ideal corporificaria a própria noção de cânone. No entanto, numa observação mais atenta, no lugar de aceitar a prateleira como um locus pré-definido e fechado, sem possibilidade de trânsitos e de alterações, a sua tese ultrapassa esse tipo de pensamento e advoga uma dinâmica de oscilações, movências e de permutas dentro dessa prateleira hipotética. Assim, ao responder a algumas questões inquietantes, o ensaísta italiano adverte: para quem se escreve um romance? Para quem se escreve uma poesia? Para pessoas que leram determinados outros romances, determinadas outras poesias. Um livro é escrito para que se possa ser posto ao lado de outros livros, para que entre numa prateleira hipotética e, ao entrar nela, de alguma forma, a modifique, expulse dali outros volumes ou os faça retroceder para a segunda fileira. Reclame que se coloquem na primeira fileira certos outros livros. Não à toa, Calvino enfatiza o papel da literatura em poder perpetuar a confirmação de nomes de autores e de autoras pertencentes aos grupos formadores de diferentes cânones com, como ele vai dizer, limitadas atualizações e aprofundamentos, diante da constatação de que, em diversas épocas, entre sistemas literários e sociedades, há estabelecido um determinado cânone estético, um determinado modo de interpretar o mundo, uma determinada escala de valores morais e sociais. Ora, se ao escritor é dado o papel de perceber aquela mobilidade dos livros ocupados dentro de uma prateleira e, consequentemente, de suas estantes, e dos contrastes estabelecidos entre obras tão díspares entre si dentro desse espaço de partilha e convivência, ao leitor também é conferida a responsabilidade de acompanhar essa percepção e, para além dela, operar as suas articulações e análises, consciente dos riscos que tais escolhas trazem, além de criar as suas próprias prateleiras e estantes particulares. Longe, portanto, de se estabelecer como um local de certezas absolutas, a prateleira hipotética acaba por se consolidar como um locus do improvável, na medida em que títulos muito diferentes e não costumeiramente dispostos no mesmo horizonte podem produzir choques elétricos curtos circuitos.
porque modificam a ordem dos volumes nela contidos, expulsam alguns destes para outras prateleiras e promovem uma visibilidade contínua. Ainda de acordo com Ítalo Calvino, a prateleira hipotética não descarta os livros mais novos e de autores mais recentes. Antes, estes convivem salutarmente com os mais célebres e conhecidos. Ao concluir o seu conhecido ensaio Por que ler os clássicos?, Calvino reitera: só nos resta inventar para cada um de nós uma biblioteca ideal de nossos clássicos. E diria que ela deveria incluir uma metade de livros que já lemos e que contaram para nós, e outra de livros que pretendemos ler e pressupomos possam vir a contar, separando uma seção a ser preenchida pelas surpresas, as descobertas ocasionais. Ora, essas inflexões a respeito da utilização da metáfora da prateleira hipotética surgem-me como um instrumento eficaz e adequado para analisar muito brevemente uma tipologia textual do escritor português Mário Cláudio, homenageado neste congresso, numa sessão, produzida ao longo dos seus mais de 50 anos de carreira literária. Os prefácios, para textos, aliás, que parece que não desperta tanto atenção, não é? Que Mário Cláudio é um escritor que não separa o ofício da escrita do da leitura, isso é um dado mais que confirmado. Basta verificar, por exemplo, o seu Diário em Contínuo de 2024 para se ter um pequeno quadro de suas prateleiras hipotéticas. E aí eu fiz algumas separações por categoria. Vejam lá, escritores como Agostina Bessa Luiz, Albano Martins, Anne Frank, Antero de Quental e outros mais, convivendo, por exemplo, com compositores como Giacomo Rossini, Hector Berlioz, Richard Strauss, Tchaikovsky, Vaughan Williams, Zoltán Kodály, que às vezes é um compositor extremamente mal compreendido, porque é um compositor que trabalha muito com a polifonia e nossos ouvidos não estão acostumados à polifonia, não é? Desculpa, polifonia não, politonalidade, desculpa. Junto com fotógrafos como Maria Idalina e Ricardo Meirelles, intérpretes de música como Elizabeth Schwarzkopf, Guilhermina Sudia, Jesse Norman, pintores como Amadeu de Souza Cardoso e mais realizadores e coreógrafos. E, para além disso, construções arquitetônicas como a Casa da Ramada, em Venade, o Convento de Cristo, em Tomar, a Igreja dos Padres Carmelitas, no Porto. Tudo isso aparece dentro das prateleiras do Diário em Contínuo. Estes são alguns dos exemplos encontrados nessa obra, configurando uma espécie de grande biblioteca das culturas portuguesa e mundial. Para além dos romances, contos, crônicas, peças de teatro, obras para o público infantil, guião de filme, que eu nem sabia que ele tinha feito, mas ele fez, ensaios, diário, fotobiografias que evidenciam Mário Cláudio como um escritor singular no cenário da literatura portuguesa contemporânea, dono de uma bagagem cultural ampla, multímoda e riquíssima, é preciso também destacar aqueles textos em que o autor se coloca no papel de um leitor ávido, que não se furta ao prazer da leitura e de compartilhá-la com seus amigos. Neste sentido, Mário Cláudio é um leitor generoso e, ao mesmo tempo, um escritor ávido por conhecimento, cultura e saberes. Na minha perspectiva, uma das categorias genológicas que comprovam essa salutar compulsão é exatamente o prefácio, cuja extensão, ora mais curta, ora mais longa e espraiada, parece apontar para um escritor-leitor que faz questão de manter as suas afinidades afetivas num equilíbrio entre a escrita, em demanda da apresentação de obras e autores com noção prévia da matéria, e o afeto, expresso na escolha, na atenção e no cuidado com que se debruça sobre os títulos lidos e realiza pequenas joias textuais. Ao fazer uma breve pesquisa dos títulos prefaciados pelo autor, deparei-me com o seguinte quadro. Eu decidi colocar por ordem alfabética porque facilitaria mais. Mas nesse primeiro quadro vocês podem observar que o grande nome que se sobressai é Antônio Nobre. Não é? Segundo slide, por favor. Outro que se sobressai é Camilo Castelo Branco. Não é? Próximo slide, por favor.
Outro também que sobressai, José de Farias Costa. E, no último slide, como não poderia deixar de ser, o escritor que desperta uma série de questões dentro da produção do Mário Cláudio, que é Tiago Veiga. Como se pode constatar, trata-se de um conjunto eclético e robusto, uma autêntica prateleira hipotética composta por poetas, ficcionistas, ensaístas, fotógrafos e artistas plásticos. Reunidos, os seus textos possuem características, extensões e conteúdos muito diferentes entre si, com distintas propostas de composição textual dos prefácios. O que se pode depreender, no entanto, é que as diferenças dos objetos artísticos e dos artistas prefaciados apontam exatamente para aquela intersecção mútua de que nos fala Vítor Manuel Aguiar e Silva, citado em epígrafe. No caso específico da pena mário-claudiana, é a subjetividade do autor-leitor em plena sintonia com a subjetividade do autor-obra-lidos. Essa espécie de comunhão entre o código do prefaciador Mário Cláudio e o dos seus eleitos para a leitura convergem para uma reunião em que, tal como ele próprio irá revelar no seu diário em contínuo, habita aquele mesmo delicado equilíbrio entre escrita e afeto. Trata-se, portanto, na minha perspectiva, de uma escolha seletiva, pensada, trabalhada e amadurecida, seja para atender a convites feitos pelos próprios prefaciados, sobretudo quando estes vêm marcados pelo signo do afeto pessoal, seja para corresponder a uma afinidade estética em que a escrita e a visualidade plástica atraem as atenções e o interesse do autor de Guilhermina. Bom, para compreender a arte de escrever prefácios de Mário Cláudio, iniciamos com algumas conhecidas definições para essa categoria textual. Vejamos. O que é um prefácio? Segundo Harry Shaw, declaração preliminar, parte introdutória de uma obra mais extensa. Prefácio deriva do latim, o que é feito antes, e a palavra emprega-se geralmente para designar as notas introdutórias do autor ou do editor de um livro, em que se menciona a finalidade deste e se agradece às ajudas eventualmente recebidas. Neste sentido, o prólogo, considerado por Garrett uma cortesia antiga, como está no Arco de Santana, podia ser da responsabilidade do poeta, do autor narrador, do editor ou de figuras literárias e imaginárias distintas. A sua finalidade seria de esclarecer o leitor sobre o tipo de texto a que iria ter acesso. E vejam que eu preciso te pegar a cola aqui, gente, porque eu não me lembro o nome da pessoa, não. Só pelo sobrenome eu já não tenho mais cabeça para isso. Maria Eduarda Borges dos Santos, que está na enciclopédia Biblos, ela considera o prefácio muitas vezes um ensaio. Depois do professor Carlos Reis, que eu acho que todo mundo aqui conhece, do Dicionário de Estudos Narrativos, como o termo etimologicamente sugere, do grego pró, antes, logos, discurso, o prólogo é um texto normalmente um pouco extenso, anteposto ao texto literário propriamente dito e mantendo com este, como seu autor ou com as entidades ficcionais a ele inerentes, narrador, personagens, etc., relações de teor variado. E eu não poderia deixar de citar esta pérola que eu encontrei na internet. Próximo, por favor. Para escrever um prefácio envolvente e informativo, siga estas dicas práticas. A. Escreva com paixão e entusiasmo, transmitindo sua admiração pela obra. B. Mantenha o foco no leitor, despertando a curiosidade e o interesse. C. Revise e edite o prefácio com cuidado, buscando clareza, concisão e impacto. D. Busque inspiração em prefácios de livros de poemas renomados. E. Consulte recursos adicionais sobre a arte de escrever prefácios. Não tem autor, mas tenha lá a fonte na internet. Diante de 3 proposições, mais do âmbito acadêmico e uma derivada do campo da escrita criativa, que eu realmente não sei o que isso significa, não me perguntem, enfim,
Logo percebemos que Mário Cláudio está atento a esses detalhes, mas, ao mesmo tempo, não obedece obrigatoriamente a todos os preceitos designativos da categoria. E, nesse último caso aqui, eu diria felizmente. No meu entender, isto ocorre porque informações menos importantes e que podem ser encontradas nas redes da internet, como datas de nascimento ou eventual falecimento, locais dessas ocorrências, quais as moradas exatas com código postal, ou eventuais agradecimentos e mesmo a obediência a uma determinada estrutura com quantidade de caracteres e páginas definidas, pouco interessam ao nosso autor-leitor. Sua preocupação maior encontra-se na percepção das nuances e dos detalhes mais específicos da obra prefaciada, tais como os espaços e as movências detectáveis nos títulos lidos, ou ainda a rede de afetividades intertextuais e sociais estabelecida, ora de forma explícita, ora de forma mais sutil pelo autor escolhido, para assim dar ao seu leitor curioso a oportunidade de vislumbrar o universo a ser desbravado pela leitura e despertar nele a curiosidade, talvez não tanto para confirmar o conteúdo analisado e com ele concordar, o que pode acontecer, é claro, mas para descobrir outros caminhos, propor diferentes leituras, dialogar com os textos a serem lidos, enfim, vislumbrar novos horizontes e sair do lugar não prazeroso do sujeito relutante. É um conceito que ele cria na sua dissertação de mestrado, em que ele assina ainda como Rui Barbô Costa, não é? Em que o sujeito relutante é aquele que, não tendo uma motivação, mas vendo a leitura apenas como ato obrigatório, ou ele não lê, ou ele lê, vamos dizer assim, de má vontade, não percebendo ali aquilo que está, a obra que está na frente dele. Para isso, Mário Cláudio lança a mão de pelo menos 3 recursos na confecção de seus prefácios. Em primeiro lugar, reconhece-se que alguns são textos sintéticos, muito sintéticos, mas marcados por uma profunda poeticidade, em que a prosa, muitas vezes, confunde-se com o teor poético, a ponto de ficarmos em dúvida se estamos diante de um prefácio em forma de prosa poética ou mesmo de um pequeno poema em prosa, como são os casos dos prefácios às obras de Aurelino Costa e Eugênio de Andrade. E, claro, eu não poderia deixar de citar o pequeno prefácio que ele constrói sobre uma antologia de Eugênio de Andrade. Próximo, por favor. Tornar aos versos de Eugênio de Andrade redundará, no entanto, em revisitá-los às horas a que tanta vez ele os levou a nossos ouvidos e que batem no imparável relógio da memória espontânea. Estamos na tarde de verão e no minúsculo apartamento de Duque de Palmela, recendente a maçãs maduras, mas não há que duvidar de que o Gênesis terá acontecido de forma igual. Um verbo faz-se carne, adeja um reposteiro, e o murmúrio das sílabas, não diverso de um enxame recorrente, paira no limiar do absoluto possível. O sentido das coisas, das presentes e das evocadas, esse jamais se mostrará distinto do que nesta coletânea ressuscita. Digamos que Ceres atravessa os prados como numa pintura antiga, mal tocando a luminosa sombra da voz. E longe ainda do dia de hoje, um horizonte de linhas atinge a sua perfeita explicação. Em segundo, outros possuem extensão mediana, em que os pontos principais da obra do autor são levantados e sugeridos, mas sem entregar qualquer pista dos meandros das tramas ou dos desfechos das ações narrativas, como, por exemplo, ocorrem em obras de Agostina Bessa Luiz, João Van Zeller e Tomás de Figueiredo. Eu não poderia deixar de citar, até porque eu lembro muito bem que eu e Viviane conversamos muito sobre isso, não é? O prefácio a Doidos e Amantes, saído bem recentemente pela reedição da Relógio d'Água. Próximo, por favor. Como em diversas intrigas, saídas de igual pena, o que observamos em Doidos e Amantes
consiste num tabuleiro de xadrez onde difusamente se movimentam as pedras, e à semelhança da amiba. Trava-se o jogo entre um macho desprovido de validação social e uma fêmea arrebatada pelo seu papel de vedeta. E nisto se prenuncia o que iria testemunhar uma geração futura, quando os sucessivos Manuéis, desertados pelas Adelaides, iniciassem o calvário de adiar a hora da retaliação. E, sobretudo, nas duas arenas da urbanidade portuguesa, Lisboa e Porto, devastadas pela gripe espanhola, repõem-se as minudências de uma estratificação de classes cultivada numa vitória atávica que nenhuma revolução aboliria. E ainda é preciso destacar aqueles textos mais densos e encorpados, em que não só por causa da sua expansão, mas também em virtude da profundidade dos argumentos, podem ser compreendidos muito mais como ensaios, como acontece nos títulos de Antônio Nobre e Camilo Castelo Branco. Diante da impossibilidade temporal de discorrer sobre os três casos, citei exemplos dos dois primeiros, detenho-me especificamente neste último, em que Mário Cláudio se dedica a duas figuras de relevância no seu projeto de criação, Antônio Nobre e Camilo Castelo Branco. Figura central entre os autores da linhagem eleita de Mário Cláudio, Antônio Nobre emerge em textos de diferentes categorias genológicas do autor de Amadeu. São eles, e aqui eu coloquei no quadro. Vejam lá. Correspondência de Antônio Nobre com Cândida Ramos, de 1981. Alicerce, seguido de livro de apontamentos, também do Antônio Nobre, de 1983. Noites de Anto, alegoria em 7 quadros, que é uma peça de teatro de 1988. A poesia completa, que eu acho que muitos aqui têm a edição da Dom Quixote, de 2000. Fotobiografia de Antônio Nobre, de 1867 e 1900, de 2001, que deu muito o que falar, porque ele colocou uma fotografia do Mário Cláudio com Antônio Nobre debaixo da chuva e os dois todos abraçadinhos, assim como um casal de namorados, debaixo do guarda-chuva, e as pessoas ficaram irritadas com aquela insinuação de que Antônio Nobre poderia ser gay, e que efetivamente ele era, né, gente? Só para vocês pegarem a correspondência, que vocês vão perceber, enfim. E ele era um homem bonito, era um homem pegável, então é mais do que compreensível, né? Enfim. Além disso, Antônio Nobre e Alberto de Oliveira, o conto de Triunfo do Amor Português, vejam, um conto de 2 homens do final do século XIX, homossexuais, e que fecha uma coletânea, todas elas com casais héteros, mas ele fecha exatamente com Antônio Nobre e Alberto de Oliveira. Páginas Nobrianas, que é uma reunião de ensaios também de 2004, e, finalmente, o Só, de Antônio Nobre, de 2009, que tem ilustrações de Pedro Souza Pereira e prefácio de Mário Cláudio. Trata-se de uma reunião de títulos em que se pode perceber a atenção e a dedicação de Mário Cláudio em relação à vida e à obra de Antônio Nobre. Foi Maria Alzira Seixo, aliás, uma das investigadoras que acentuou exatamente este ponto de conexão e convergência entre os dois autores em 2 fins de século, grosseiramente. Na sua perspectiva, torna-se relevante, e eu a cito, encarar a conjugação Nobre e Cláudio, e do príncipe ao imperador do pseudônimo vai um passo de possível aproximação, e verificar como Lusíada de 800 é retomado com frequência na reflexão e na criação do escritor de hoje. Como se pode constatar, o autor do Só constitui tema de extrema importância para Mário Cláudio, sobretudo pelo valor que Antônio Nobre carrega em termos de modernidade poética e de topografia do Portugal do final do século XIX. Com estes 2 eixos em mãos, Mário Cláudio vai paulatinamente pontuando livro a livro do poeta no seu paradigmático prefácio à poesia completa do poeta oitocentista, intitulado, e eu acho que esse título é bem significativo, Antônio Nobre, vírgula, a aldeia e o mundo, demonstrando os topos percorridos por Nobre e a carga semântica que cada um deles tem no projeto de criação nobriano e como, a partir desses diferentes locais, o poeta vai ampliando o seu horizonte aldeão para uma perspectiva modernizante e, portanto, muito mais global. Assim, se a ruralidade, como bem afirma Mário Cláudio,
é um dos aspectos mais evidentes na escrita do autor estudado, não se poderá negar, em concordância com o prefaciador, que a pátria privilegiada de Nobre espraia-se assim, por um exercício de memória recuperante do perdido, até as aldeias aninhadas entre os pinhais, com um campanário que tutela o cotidiano, tudo cingido pelos campos verdes, onde se trabalha no sereno granjear do pão nosso de cada dia. E a cada topônimo, muitas vezes, é um episódio que se associa, marcando como que o itinerário biográfico do poeta, que disso, e não das comuns cronologias, é que se tece a existência de um homem de versos. Reconhecer, portanto, a obra de Antônio Nobre como uma das mais significativas em termos artísticos significa observar as diferentes paisagens evocadas nos seus versos, das cenas minhotas e transmontanas até Coimbra, banhada pelo Mondego, de onde o escritor daria um salto mais largo e marcante, e eu o cito, com um alongamento de panorâmicas muito mais vastas que a cidade de Paris ofereceria ao poeta, com toda a sua complexidade cosmopolita e moderna. Em cada uma dessas etapas, Mário Cláudio vai fundamentando seu pensamento crítico com largos exemplos e evocando os títulos dos poemas e das obras onde se encontram. No meu entender, trata-se de um trabalho meticuloso que o prefaciador vai ofertando ao leitor numa espécie de encontro sedutor em que o apresentador mostra tanto o lado positivo quanto o negativo do poeta prefaciado. Não se trata, portanto, de um texto puramente laudatório. Antes, procura vasculhar cada aspecto da obra, colando-a à trajetória de vida do seu autor. De certo modo, as citações dos versos e dos poemas do autor de Só, longe de serem exaustivas, permeiam todas as páginas do prefácio e deixam em evidência uma arte de escrever tal categoria textual com fronteiras muito fluidas de aproximação à do ensaio, na medida em que a tentativa de esgotamento das referências acentua, por um lado, o caráter inesgotável de caminhos interpretativos da obra nobriana e, por outro, sintomatiza aquela, e eu cito, importância do enxame, da nuvem de pássaros, da proliferação ilimitada, do jogo de espelhos, tão característica dos textos ensaísticos como explicada por Eduardo Prado Coelho. Ou seja, ao lado daquela aproximação Nobre-Cláudio, parece haver realmente um jogo de espelhos, em que o autor-leitor se dedica a olhar meticulosamente cada poema do escritor oitocentista, citando-os num fluxo idêntico desta proliferação ilimitada, onde o ensaio-enxame remete também ao ensaio-exame. Por isso, a necessidade de deslindar em cada paisagem portuguesa fabulada, nos versos nobrianos, uma abertura antecipada para uma modernidade poética muito mais cosmopolita e global. Por isso, para quem pensa que aqueles postais poéticos e paisagísticos poderiam circunscrever Antônio Nobre numa esfera puramente portuguesa e rural, que de fato é, Mário Cláudio sinaliza que em nada o poeta se distancia de um conceito de modernidade poética. Não à toa, o prefaciador recupera momentos de Marcel Proust e a sua obra paradigmática, A Procura do Tempo Perdido, além de evocar Gaston Bachelard para, com ele, revisitar os significados possíveis das imagens do fogo e do leite nos poemas do poeta do Só. Deste modo, o olhar perspicaz mário-claudiano chama para si a responsabilidade de colocar a poesia de Antônio Nobre em conexão com as principais linhas da modernidade poética do século XX, uma época que o poeta só viu os primeiros raios do amanhecer. E eu cito: não bastarão tais exemplos, dispensada mais larga e mais fastidiosa indagação, para nos esclarecer de pormenorizações provincianas, escapáveis ao comum dos portugueses, se condimenta a substância dominante dos versos do Só? A inclusão de tamanha cópia de topônimos, precursora de uma prática de que
os cantos de Ezra Pound viriam a ser o rematado exemplo, não poderia conferir, numa época em que a poesia se alimentava do inteligível, qualquer estatuto de universalidade, a quem quer que de tais processos lançasse mão. Antecipando, portanto, muito do que o século XX, com os seus avatares criadores, faria emergir e consolidar, de acordo com o prefaciador, Antônio Nobre vai sendo pintado como uma figura de relevância inquestionável no fim de século português. E para concluir as suas ideias sobre a arte poética nobriana, Mário Cláudio recupera duas das vozes da fortuna crítica do poeta, Paula Mourão e Oscar Lopes. Ao lançar mão deste recurso, acredito que o prefaciador dá ao seu texto uma tonalidade que ultrapassa a categoria genológica de paratexto e circunscreve-o no eixo do ensaio, não só porque se estabelece como uma, e eu cito aqui a professora Helena Carvalhão Buesco, produção de caráter reflexivo sobre um objeto de estudo, mas também porque não pretende esgotar o assunto tratado, como bem elucida Helena Carvalhão Buesco, sobre a categoria do ensaio. Antes, parece estar muito mais preocupado em abrir outros caminhos de leitura e espicaçar a curiosidade do leitor. E vale lembrar que se a proposta do prefácio de Mário Cláudio constitui um gesto de consciência da impossibilidade de atingir o inesgotável em termos de crítica, não estará o prefaciador ensaísta muito próximo daquele pressuposto defendido por João Barrento? E eu cito, nenhum ensaio no seu corpo de escrita sustenta uma totalidade, pelo simples fato de ser feito de linguagem, ainda que fixada pela escrita. Na verdade, gosto de pensar que nesta categoria de prefácios mais amplos e espraiados, Mário Cláudio põe em prática aquela semântica do ensaio como porta, ou seja, enquanto categoria analítica que não só delimita um espaço de interesse, a obra e a vida de Antônio Nobre, mas também se materializa como lugar de encontro e ruptura entre o finito e o infinito, ou seja, entre a finitude do olhar ensaístico mário claudiano e a infinitude de caminhos de leitura que os textos nobrianos oferecem ao leitor. Claro que nem todos os prefácios do autor de Amadeu terão sempre este feitio. Dependendo das obras e dos escritores prefaciados ou escritoras prefaciadas, cada um terá uma estrutura e uma finalidade diferente, como era de supor. Interessante observar, neste sentido, como procedera com a poesia completa de Antônio Nobre. No romance 20 Horas de Liteira, de Camilo Castelo Branco, Mário Cláudio dá a seu prefácio um título, Um Delírio Divagante. Neste, o ensaísta, e toma liberdade para articular, sem qualquer perda de sentido do trabalho crítico mário-claudiano, as duas expressões prefaciador e ensaísta, parte do pensamento de Aquilino Ribeiro, outro escritor lido por ele, para enfatizar a singularidade de Camilo Castelo Branco, embrenhado nas principais paisagens do norte de Portugal, ambiente que ele próprio, Mário Cláudio, conhece muito bem e privilegia nas suas obras. Deslocando-se assim, posto que tão só nos apertados limites do território de Portugal e abstendo-se de descer a sul da capital do Império, o grande romancista procuraria no fadário do giróvago, abraçado em certas fases da sua vida, o cautério possível para os infortúnios que sobre ele se encarniçavam, e tantos da organização física como os da estrutura emocional. Falar de errância em Camilo Castelo Branco significará, por isso, referir o que marca a condição dele e das suas personagens, a miúde subordinadas a idênticos percalços existenciais e indiciando semelhante conformação temperamental. Por esta inferência, já nos parágrafos iniciais, o leitor logo percebe que está diante de um prefaciador que conhece em profundidade a obra do autor prefaciado, além de ser um articulador com um manejo singular da língua portuguesa. Muitos poderão estranhar assim, mas, meu Deus, o prefaciador não deve conhecer em profundidade a obra do autor prefaciado? Eu diria sim, mas infelizmente quando a gente pega alguns prefácios a gente percebe que não. Então, é importante destacar isso. Ao destacar a movência ou aquele quejando nomadismo,
como afirma o autor do texto de abertura, enquanto uma das marcas de Camilo Castelo Branco, Mário Cláudio acode o leitor orientando já para um aspecto fundamental: não tirar os olhos das trajetórias das personagens, já que entre essas e seu criador parece haver um laço inseparável. Mas dois traços camilianos fundamentais parecem chamar a atenção do ensaísta: a presença de um Antônio Joaquim, personagem de 20 Horas de Liteira, referida por Mário Cláudio como, e eu cito, seu duplo, se não incorrermos na tentação de o taxar de seu heterônimo. Figura fundamental na trama camiliana, tendo em vista a sua importância para se entender as diferenças de estratificação social entre a criatura oriunda de um espaço rústico e o escritor intelectual afeito ao espaço da cidade do Porto. E tudo isto graças à sintonia que entre eles se estabelece de imediato. Situando, portanto, o romance de Camilo Castelo Branco na metade do século XIX, Mário Cláudio sublinha outro aspecto extremamente relevante para a compreensão da obra: a forma como o espaço é apreendido dentro de uma liteira no período de quase um dia. E aí o leitor se pergunta: que espaço é esse que o escritor oitocentista não capta e quais as razões para esse procedimento? Você ficar um dia dentro da liteira e não olhar para fora, o que é que se está fazendo dentro da liteira, não é? Enfim. De acordo com Mário Cláudio, pouco atreito à visualidade, pecha que metaforicamente se traduziria nas moléstias oftalmológicas que o apoquentavam, Camilo Castelo Branco captaria o exterior a um preto e branco indistinguível da abstração dos estados de alma. Nada nos comunicará, portanto, ou praticamente nada, sobre as paisagens que a liteira vai riscando. Falta que, saudando-se em inegável déficit criativo, o colocaria, no entanto, a coberto da deriva para o pitoresco banalizante. Assinalados por esparsos topônimos, Amarante, Pildre, Penafiel e Baltar, Outeiro e Valongo, Rio Tinto e São Roque da Lameira e Rua da Boa Vista, as léguas vencidas pela, e ele coloca, e realmente entre aspas, locomotiva, assim designa ele a viatura que o transporta, afloram singularmente neutras e, por consequência, inapetecíveis ao transitante motivado pela vocação turística. E eis que confere às afabulações que se desenvolvem um cenário despojadíssimo, o que não deixará de cristalizar em tática excelente, para quem se empenha em que nelas, e não no que se avista das janelinhas, e por entre as cortinas esvoaçantes, se concentre o máximo da atenção. Muito arguto nas suas considerações sobre a prática da construção ficcional dos signos da viagem e do espaço na ficção camiliana, o ensaísta chama a atenção que, para um texto que possui o instrumento e o tempo da mobilidade no seu título, como é o caso da obra em leitura, 20 horas de liteira, e não são 20 horas parados. O mote principal da trama não se encontra na exposição descritiva das paisagens por onde passa, mas se destrincha nos diálogos e nos pensamentos que dentro do veículo se desenvolvem. Ora, diante de tanta intimidade com o texto camiliano e de tanta afinidade na apresentação e sustentação do seu argumento, fico a me interrogar se, mais uma vez, essas páginas não extrapolam a categoria de prefácio e, por conseguinte, estabelecem uma linha fronteiriça muito tênue com a do ensaio, na medida em que parece haver entre Mário Cláudio e Camilo Castelo Branco exatamente aquele namoro, aquele modo de sedução entre ensaísta e objeto de análise, consolidando assim uma salutar, e eu cito João Barrento, técnica de engate em relação ao seu objeto, tal como declara João Barrento como um dos aspectos fundamentais do ensaio. Nossa, eu imagino um engate, né? Mário Cláudio, Antônio Nobre e Camilo Castelo Branco. Isso dá uma crônica, gente. Isso dá uma crônica. Gosto de pensar que sim, porque mesmo depois de expor as linhas intertextuais de 20 horas de liteira de Camilo Castelo Branco com
O Decamerão, de Boccaccio, Uma Viagem Sentimental, de Lawrence Sterne, e Viagens na Minha Terra, de Almeida Garrett, títulos inseridos numa prateleira, a de Mário Cláudio, dentro de outra prateleira, a do próprio prefaciador-leitor, Mário Cláudio evita os spoilers e espicaça ainda mais a curiosidade do leitor ao reaçar e uma citação do próprio Mário Cláudio, mestiçagem dos gêneros, como ele dirá, ou a hibridização genológica na escrita camiliana e a sintética panorâmica do país, mas, como ele diz, muito mais saborosa do que é encontrada em qualquer compêndio de sociologia ou de história. Eu confesso a vocês que eu li 20 Horas de Liteira depois desse prefácio do Mário Cláudio, porque eu fiquei me perguntando, meu Deus, o que eles estão fazendo dentro da liteira? Não é? Não há como você não ficar curioso de tanta argumentação que ele faz. Assim, com um jeito muito maroto, Mário Cláudio faz do seu prefácio uma espécie de ensaio em que há aquela técnica, como nos diz João Barrento, vejam lá, de levantar as pontas do véu do texto de Camilo, mesmo sabendo que não vale a pena tirá-lo de todo, a fim de, com isso, estabelecer um vínculo convidativo com os seus leitores, performando a arte de escrever prefácios e ensaios, tal como explicada por João Barrento. Se, como nos ensina Tereza Cristina Cerdeira, que eu já citei aqui ontem, na ensaística e na arte de escrever prefácios, acrescento eu, escolher é ato de amor, incluindo aí as épocas, os autores, as personagens, os temas ou as estratégias de composição, então, para além de construir as suas prateleiras hipotéticas a partir dos escritores e das obras escolhidas para prefaciar, não é o gesto de Mário Cláudio um autêntico ato amoroso, cuja leitura operada constrói a sua biblioteca, que fica quase à espera da fala ou da escrita, que a relançará no jogo contínuo das fricções textuais? No meu entender, o que mais impressiona na arte de escrever prefácios de Mário Cláudio é a forma com que ele estabelece um vínculo, em primeiro lugar, com o objeto escolhido para leitura e considerações, sempre demonstrando um interesse vívido e um olhar cheio de frescor e marcado pela novidade, e, em segundo, com o seu próprio leitor, que acaba por se sentir seduzido por uma curiosidade pela obra, a partir das afirmações tecidas nos textos de abertura. Trata-se, neste sentido, daquela palingenesia do espanto original, de que nos fala João Barrento, na medida em que os prefácios e ensaios mário-claudianos revelam uma singular e sensível peripécia da inteligência, seja na escolha das obras a prefaciar, seja na disposição estrutural e na articulação da língua portuguesa para concretizar as abordagens textuais. Por fim, depois de apontar os principais aspectos do projeto camiliano, nada mais restam ao ensaísta senão o silêncio e o convite à viagem. Afinal, em 20 horas de liteira, como o trânsito corresponde a quase um dia, presume-se que muita coisa pode acontecer. Sejam as horas que forem, mas dispensando o execrável mata-bicho, porque se faz tarde, embarquemos com Camilo Castelo Branco rumo à capital do norte. Assim ele termina o seu prefácio a 20 horas de liteira. Ora, não será o percurso de liteira um delicioso convite de Camilo, mas também, a partir do texto de abertura do próprio prefaciador? Afinal, depois de algumas horas, e algumas horas mesmo, não é, Vivi? Não de liteira, mas de avião, trem e ônibus, também nós não embarcamos com Mário Cláudio rumo a outras paragens? Pois que venham outras liteiras, outras viagens, outras leituras e outros congressos. Muito obrigado. Agora são 8 horas. Que horas é a próxima?
conferência, gente. É agora, não temos tempo. Infelizmente, não teremos tempo para perguntas. A próxima conferência será agora. Mas vocês podem depois, temos ainda vários dias à frente, e fazerem as perguntas diretamente ao Valentim. Eu agradeço muito por essa belíssima conferência que você fez com relação aos prefácios, e já te coloco uma brincadeira, é uma brincadeira para você pensar. A mim me parece que o Tiago Veiga seria uma nova forma do Antônio Joaquim. Porque o Tiago Veiga é aquele escritor que é o heterônimo também do Camilo, e assim como o Tiago o é do Mário Cláudio. O Antônio Joaquim reaparece como também ele, o escritor dos Casamentos Felizes, assim como há também vários textos que são do Tiago Veiga. Né? Então temos assunto para conversar depois. Pois é, então está certo. Bom, obrigado a todos e todas, e vamos passar, então, para a próxima conferência. Obrigado.